Irmãos, a gente está fazendo o nosso estudo sobre o Espírito Santo, a pneumatologia, e a gente está avançando aí para a terceira aula no dia de hoje. E a gente vai falar sobre a vida do Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, viver no Espírito Santo. É uma questão mais prática de textos bíblicos que a gente vai olhar sobre como a gente deve observar nossa vida, o desenvolvimento da nossa fé pelo Espírito Santo. Eu queria abrir com vocês o texto de João, capítulo 14. Vamos ficar de pé, os que puderem, para a gente ler os versículos 16 e 17. Se for possível projetar também, não sei se é possível agora, né? Mas pode ser na área mesmo. A palavra do nosso Senhor Jesus diz assim, no capítulo 14 de João, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. São ricas promessas que o Senhor vem cumprindo ao longo das eras. O verbo que se encarnou veio, e você viu no verso 16 que ele disse que ele rogaria ao Pai, ele pediria ao Pai, ele suplicaria ao Pai, para que nos desse um outro Consolador. É importante esse ponto aqui, né? Um outro Consolador. A palavra Consolador aqui no grego é a palavra Parácletos. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Parácletos ou Paracletos. Tem gente que fala Paracletos e tem gente que fala Parácletos. Mas é no grego essa palavrinha aqui, Consolador. E qual o significado do Consolador nessa palavra Parácletos ou Paracletos? Você já deve ter ouvido falar já. É um termo muito conhecido entre nós. É justamente Consolador, ajudador, advogado. Então, digamos que Ícaro é um parácletos, ou um paracletos, nesse sentido aí de aquele que defende, é um defensor, aquele que intercede por nós. Então está dentro dessa dimensão da palavra aqui. O Espírito Santo é tudo isso para nós. Ele é o nosso consolador, nosso ajudador, o nosso advogado, o nosso defensor. Agora, o Senhor Jesus falou aqui no texto que ele enviaria um outro Consolador, mostrando que Jesus já era tudo isso também. Enquanto ele esteve aqui com os discípulos, ele era o seu ajudador, ele era o seu advogado, o seu defensor. Só que Jesus estava, em uma certa medida, limitado, porque ele havia se encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não podia exercer aquela forma que a gente tem de atributo da divindade, que é a onipresença, né? Ele estava ali residindo em um corpo físico, estrutural, e ele não podia estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Então, na sua quinosis, que a gente aprendeu na semana passada, vocês lembram? Seu autoesvaziamento, ele assume esse atributo humano, e foi adicionado à sua natureza divina, uma natureza humana. Esse esvaziamento de Jesus é por adição, não é por subtração. Eu expliquei isso para vocês. Então, ele recebe uma natureza humana e ao incorporar, digamos assim, essa natureza humana, ele não pode mais estar em todos os lugares, naquele período, em todo o tempo, mesmo sendo Deus. Mas aí ele fala que ele vai enviar um outro Consolador,
Um outro consolador significa alguém semelhante a mim. Eu gosto muito de usar este exemplo. Digamos, eu uso assim, ó, você tem um pacote de biscoito recheado, ou sei lá, de sal, como você queira. E quando você abre a embalagem, tem vários biscoitinhos iguais, né? Idênticos. Aí você saca um e come. Aí você comeu o primeiro e o segundo é semelhante ao primeiro que você comeu. Então, é mais ou menos essa ideia. O Espírito Santo é outra pessoa, mas é semelhante ao primeiro Consolador, que é Jesus Cristo. É semelhante em quê? O Espírito Santo é semelhante, como eu já expliquei para vocês, consubstancialmente. Ele tem a mesma essência de Jesus Cristo. Ele é consubstancial. Como aquele biscoito é parecido consubstancialmente. Tem a mesma receita. Da irmã Miralva. Da irmã Miralva. Tem a mesma receita. Vai fazer o bolo lá, né, Tarcísio? Tem a mesma receita, mas são bolos distintos. Mas tem a mesma essência. O Espírito Santo tem a mesma essência do Filho, tem a mesma essência do Pai, consubstancial. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós falamos sobre isso aqui. Nós desenvolvemos também que ele é verdadeiramente Deus. Ele não é uma força ativa, ele não é um poder, uma energia, como algumas seitas aí fora dizem. Ele é uma pessoa, e a gente trabalhou aqui, eu mostrei o porquê o Espírito Santo é uma pessoalidade. Eu expliquei para vocês que não é nenhuma questão anatômica que faz, que traz a consciência ou a concepção do que é ser homem, do que é ser um ser. É uma questão de ter volição, sentimentos e outras coisas que a gente colocou aqui. E o Espírito Santo, ele não tem uma forma anatômica, mas ele é uma pessoa. Ele passou a se mover nos homens, movendo-os pelo seu poder. Ele é desde o princípio, a gente viu isso também. O Espírito Santo é Deus e por isso ele é desde o princípio agindo na criação. Ele inspirou profetas, os apóstolos, no sentido de revelar a palavra de Deus. E a gente sabe que o que a gente acabou de ler aqui foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. E quando João registrou que Jesus disse que enviaria outro Consolador, quando João estava registrando, o Espírito Santo estava movendo João a escolher as palavras e a proposicionar, que é escrever as palavras de Deus num texto que se tornou o texto sagrado, que é as Escrituras, o cânon que a gente tem aí em nossas mãos. Ele age por manifestar a glória do Filho, então a intenção do Espírito Santo é essa, e ele habita hoje permanentemente no meio do povo de Deus, dentro do povo de Deus. E a gente viu na semana passada que seu movimento no passado, no Velho Testamento, era capacitando homens, potencializando homens, e esses homens eram movidos por Deus e em virtude realizavam coisas grandiosas, coisas magníficas, mas não era uma habitação, né? Não era uma coisa permanente. Ninguém teve o privilégio, irmãos, de ter o Espírito Santo morando dentro deles. Isso, a gente viu no texto passado que assim que Davi foi ungido por Samuel, o Espírito Santo passou a impeli-lo, passou a movê-lo, passou a auxiliá-lo. Mas não significa ali, o sentido na palavra não é habitação. A habitação é aquilo que Jesus viveu ali quando ele saiu do batismo. Quando os céus se abriram, o Pai falou que ele era um filho bendito em que a alma do Pai se compraz. E o Espírito Santo veio vindo em forma corpórea e descendo sobre Jesus e permanecendo em Jesus. Ali é a habitação. É a primeira vez que um homem, um ser humano, tem a habitação do Espírito Santo. Então, aí eu falei para vocês que a gente deve ter esse sentimento de alegria e de prazer assim, infindos, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. Então é ele que, porque habita dentro de nós, vai nos ajudar, vai ser o nosso consolo verdadeiro. No dia da tristeza mais amarga da sua vida, quem é que vai lhe dar o consolo? O Espírito Santo de Deus, porque ele
está dentro de você, habitando dentro de você, permanentemente. E não é hoje e amanhã ele não está. Não é porque eu deslizei ontem, briguei com Érica, digamos. Quebrei o pau com Érica lá em casa, porque você não pensa que pastor não quebra pau com a mulher que quebra. Aí quebrei o pau com Érica lá embaixo. E você passou ali na frente da porta e viu o pastor dizendo: Érica, o pastor está da carne. Naquela hora o Espírito Santo não me deixou, não. Eu preciso ter essa responsabilidade de que ele habita dentro de mim, trabalhar os aspectos como o domínio próprio, né? Como ser zeloso, em ser um homem pacificador. Isso é a obra do Espírito Santo habitando em mim, habitando em nós. Então não significa que o dia que você escorregou na casca da banana, ou seja, você saiu da trilha, o Espírito Santo te abandonou e te afastou, se afastou de você, te deixou. Não, ele é o penhor. Ele é o penhor que assegura a sua fé. E é o consolo para que quando você desviar, no sentido de que do caminho correto, você acabar por alguma virtude, você falhar, o Espírito Santo é aquele que vai consolar teu coração em arrependimento, vai te levar a fazer aquela oração de arrependimento e fazer com que você volte ao caminho. Então é assim que a gente precisa ter essa percepção do Espírito Santo na nossa vida e no seio da igreja. É diferente, irmãos, da concepção dos nossos irmãos pentecostais, que tem o Espírito Santo como uma questão de experiência. Eles têm o Espírito Santo como divindade, mas eles atribuem muito a questão da experiência, que é o que a gente vai entrar na semana que vem. E depois a gente vai entrar um pouco na história, como é que isso se desenvolveu, como é que a concepção pentecostal se desenvolveu no universo do cristianismo, as suas influências. Você não pode dizer que os irmãos pentecostais, que eles não são seus irmãos, são seus irmãos, eles têm o Espírito Santo. Mas a questão é que a interpretação que os irmãos, nossos irmãos, e eu friso, nossos irmãos pentecostais têm com relação ao Espírito Santo é diferente da concepção que nós temos, né? Então, por isso que a gente está tendo esse tempo aqui, irmãos. E aí, na semana seguinte, a gente vai entrar em questões mais práticas do meio da igreja, de concepção e essa questão de dons, essa questão de interpretação, essa questão de línguas e outras coisas mais. E visões e outras coisas mais. Vamos em frente. Então, as Escrituras Sagradas nos dão todos esses dados que eu falei para vocês. Passou. Então, a vida no Espírito Santo, você tem o Espírito Santo operando com poder no Evangelho. Então, o primeiro contato que você tem com o Espírito Santo é compreendendo o Evangelho. Primeiro contato que você tem com o Espírito Santo é compreendendo o Evangelho. Daí você já vai desmistificar muita coisa e movimentos que você vê aí fora que atribuem a um contato de uma experiência com o Espírito Santo. Crente verdadeiro tem o primeiro contato com o Espírito Santo na oportunidade do Evangelho. Quando o Evangelho é... Cadê o raio? Quando o Evangelho é chegado no seu coração. Quando temos o contato com as Escrituras e o Evangelho, é aí que nós, e compreendemos o Evangelho, é aí que o Espírito Santo, a gente tem o primeiro contato com o Espírito Santo e passamos a ter um relacionamento com ele. Porque o Espírito Santo é aquele que nós sabemos que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo no coração do ser humano, e o maior dom que ele pode dar, entregar ao homem, é essa concepção do que é pecado, justiça e juízo. Então, aí a gente já vai se distanciando da questão da experiência sensorial, de poder, de cair no chão, de tremer, de sentir calafrios, estas coisas. Então você pode estar aqui e ter uma experiência com o Espírito Santo, porque você veio aqui à igreja, ainda não compreendeu o Evangelho, e quando você sente que a palavra de Deus está entrando no seu coração, mudando, te convidando a mudar o seu comportamento, a sua vida, a se render a Cristo, aí, meu irmão, é o primeiro contato que você tem com o Espírito Santo. Ele está convencendo você, ele está mudando as razões dentro de você.
Ele está operando algo em você. Aí é você saber que você teve o contato com o Espírito Santo. E o crente que já tem o Espírito Santo habitando nele? O Espírito Santo continua trabalhando na sua mente, no seu coração, transformando, lapidando, ajustando, mudando valores, entregando princípios, fazendo com que você ame a palavra de Deus, se apegue a Cristo, à comunidade da fé. Estas coisas são operação do Espírito Santo na vida do remido, na vida do crente. Então, a gente entende que compreendendo o Espírito Santo, compreendendo o Evangelho, é o passo, quando ele chega ao nosso coração, é o passo de você começar a caminhar com a sua vida no Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Existem vários textos da Bíblia que vai nos dar essa clareza, né? E o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo de carteirinha, a gente vê que nos seus escritos ele fala da operação e da vivência que o crente precisa desenvolver na vida exclusiva do convívio com o Espírito Santo. O crente na sua individualidade e o crente no convívio com a igreja também. O Espírito Santo, ele opera seu poder nos nossos corações. E aí eu coloquei aqui. O Espírito Santo manifesta-se, apresenta-se, se revela, descortina. E a gente já sabe essa questão de manifestação do Espírito Santo e o seu descortinar, a sua revelação, não de questão sensorial, mas através da proclamação do Evangelho. Quando eu estou pregando, quando você está pregando, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em ti, está movendo as nossas palavras, está iluminando o nosso coração, que é uma obra que o Espírito Santo faz. Ele ilumina a mente do crente, para que ele comunique o Evangelho, para que quando o Evangelho seja pronunciado e proclamado, as palavras que estão sendo dirigidas ao ouvinte, aos tímpanos do ouvinte, possa chegar ao coração. Então, não é a boa arrumação do sermão e precisa ter um bom preparo, mas é o Espírito Santo que dirige as palavras do ouvido ao coração e só há através da proclamação do Evangelho. Proclamação, pregação do Evangelho. Pastor, mas a gente pode substituir isso por uma música bonita aqui na igreja, emocionante, uma música que move as nossas afeições. Não, irmãos, a música não substitui a proclamação, ela não substitui a pregação. Pastor, a gente pode, então, se não é a música, a gente pode fazer um teatro aqui, e a gente pode arrumar bem aqui o palco aqui que a gente tem e colocar um cenário bonito e as pessoas vão ver todos os gestos que estão sendo feitos aqui e vão se converter. Não substitui, irmãos. Teatro tem o seu lugar, não é no dia do culto público. Teatro tem o seu ambiência no meio da congregação, mas não no dia do culto solene. No dia do culto solene, que é o que nós estamos vivendo, que é o que a gente vive à noite, é o dia em que se proclama a mensagem, o Evangelho. E aí o Espírito Santo, movendo aquele homem, aquele servo de Deus, vai dirigir a vontade de Deus ao coração do ouvinte. Então, vai trabalhar no coração do crente, vai trabalhar no visitante que vem para ouvir. Por isso que ele tem que proclamar a verdade do Evangelho. E o Espírito Santo move nossos corações para a pessoa de Jesus Cristo. Não nos move a vaidades, sabe? E o pastor está pregando bonito, mas não é para a sua vaidade. Ele precisa entender que ele precisa melhorar. Eu tenho talentos que o Espírito Santo me deu, tenho dons que o Espírito Santo me deu, mas ele não move esses dons e talentos para a própria vaidade. Ele leva você, cristão, a essa pessoa aqui, Cristo. O Espírito Santo conduz a congregação a Cristo. Por isso que uma igreja bem conduzida pelo Espírito Santo, ela canta louvores cristocêntricos, ela tem uma pregação cristocêntrica, ela tem uma comunhão onde Jesus Cristo é a primazia. A reunião que acontece entre nós é uma reunião que realizamos para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. O ato que nós vamos realizar aqui logo mais, que é a ceia do Senhor,
É um ato que nos conduz à mesa de Cristo. Então, tudo que na igreja é realizado tem um objetivo: a glória de Jesus Cristo. E o Espírito Santo que habita em cada um de nós aqui, irmãos, ele habita e trabalha para nos levar e nos conduzir para a pessoa de Jesus Cristo. Um cristão que não compreende esse exercício do Espírito Santo, ele vai tomar algumas habilidades e talentos que ele possivelmente tenha e vai se arrogar neles. Eu canto bem, eu prego bem, eu faço isso e aquilo e aquilo outro. Mas o sentido não é, na igreja, ninguém se envaidecer ou se ensoberbecer. Tudo que você tem que canalizar para isso aqui, a pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá. O apóstolo destaca que o Espírito Santo manifesta-se através da proclamação do Evangelho com o objetivo de glorificar a Jesus. Paulo tem em mente que as pessoas são salvas por meio da pregação. Deixa eu ver se eu coloquei um texto aqui. Sim, 1 Coríntios. Olha o que Paulo fazia, né? Ele tinha esse entendimento aqui, meus irmãos. Ele sabia que a pregação dele, ele diz a minha palavra, e essa questão aqui, ele já coloca logo aqui, em paralelo, né? Minha palavra e a minha pregação. Não é a minha palavra no sentido de o que eu penso, mas aquilo que ele recebeu e tomou para si, a pregação a respeito de Cristo. Então, a minha palavra e a minha pregação está em paralelo, é um paralelismo aqui. Paulo é judeu, então, como judeu, ele sempre usa esse recurso literário dos hebreus, embora aqui é um escrito na língua grega, né? Que a gente sabe, no Novo Testamento escrito no grego. Mas ele ainda tem esses reflexos literários do povo hebreu. Então, ele vai trazer em paralelo aqui a minha palavra e a minha pregação, ou seja, o evangelho. Não consistiram em linguagem persuasiva. Olha, Paulo era um homem capaz. Eu já falei para vocês aqui, um homem de 3 mundos. Paulo era judeu, versado na tradição do judaísmo e do farisaísmo. Ele era versado na questão cosmopolítica e ele era cidadão romano. Era um homem versado na literatura grega, foi treinado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem que transitava nesses 3 universos aí, tranquilamente e com domínio. A gente já viu isso em outros momentos. Mas ele não usou de toda essa habilidade, tá vendo? Ele não usou de todos esses recursos que ele tinha naturais para se arrogar alguma coisa ou usar dessas coisas para que fosse o meio comunicativo do evangelho, o meio que prevalecesse na comunicação do evangelho. Mas ele diz aqui, não foi por palavras persuasivas, não foi por sabedoria, mas em demonstração de quem? De poder do Espírito Santo. Eu fui movido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho. Foi o poder do Espírito Santo que me guiou para que o resultado, que é a vossa fé, aquilo que você viesse a crer, fé aqui tudo que o evangelho tem. Para tudo que o evangelho tem, verdadeiro evangelho tem, não se apoiasse na sabedoria persuasiva, na sabedoria humana, da demonstração de questões humanas, mas no poder de Deus. Tá vendo? Nada de sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então ele sabia que a sua pregação, ela só teria poder se fosse pelo Espírito Santo. E assim que nós oramos e rogamos para que os comunicadores do evangelho aqui da igreja tenham essa consciência. Não é pela sua habilidade, não é pelo seu conhecimento humano. Você tem essas coisas, louvado seja Deus, e precisa mergulhar mais ainda no conhecimento, estudar mais, dedicar mais. Mas sobre isso tem a atuação do Espírito Santo. Então, ainda nesse sentido, a gente tem aqui o Romanos 10, 17, que é: e assim, a fé aqui é o quê? Como eu falei? E aí? A fé é o quê? O que é a fé aqui, gente? A fé que vem pela pregação. Não pegou não, foi? Vamos voltar aqui. Lembra que eu falei aqui que para que a vossa fé
fosse contida em que aqui? Na pregação do evangelho. Vocês entenderam o que eu falei? Está sendo claro, meus irmãos? Estou? É que às vezes a gente fica meio assim mesmo. É normal, né? Então assim, ó, a fé aqui, no texto... A fé aqui no texto, a minha palavra e a minha pregação, lembra que eu falei que não foi uma coisa dele, mas é aquilo que ele recebeu e que ele tomou para si, e ele pregou, comunicou e se tornou isso aqui, ó, para que a vossa fé é isso aqui tudo aqui, ó. O evangelho é isso aqui, ó. E assim a fé, muitas vezes em Paulo, fé é isso aqui, é o evangelho. A gente vai de noite estudar, a gente vai ter a exposição de Gálatas e a gente vai tocar nisso aí. E assim, ó, a fé vem pela pregação, porque o evangelho, crer no evangelho, tudo que há no evangelho, vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo, tá vendo? Olha o paralelismo aí também. Ele desenvolvendo o mesmo argumento, fé, evangelho, sobre a pregação da palavra de Cristo. Então, e é o Espírito Santo que leva a palavra de Deus ao nosso coração com poder. O que torna os nossos corações completamente convencidos desta verdade é a evidência da obra de Deus no Espírito Santo em nossas próprias vidas, agora nos regenerando. Porque quando o Espírito Santo chega ao coração do ser humano, pelo primeiro contato, que eu me disse a vocês, por meio da pregação, qual a primeira coisa que ele faz? Aquele que entende o Evangelho, ele regenera a pessoa. Regenerar é fazer nascer de novo. Aí eu botei lá, não sei se dá para vocês verem, né? E evidentemente, o homem que não é convencido pelo Espírito Santo de Deus, ele não foi convencido dos seus pecados, quando este tem o contato com o Evangelho, jamais o poderá fazer por si mesmo. Não é por sua própria vontade, é por obra do Espírito Santo que há um convencimento de pecados. O fato de estar morto em seus delitos, tal homem é cego em sua natureza corrompida, o faz intrinsecamente incapaz de conhecer a graça de Deus na pessoa do seu Filho, de Cristo Jesus, o Salvador. Então, precisa da ação do Espírito Santo por meio da pregação para que esse possa reviver, para que ele possa nascer de novo. Aí, Coríntios capítulo 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque está morto, irmãos. Não tem como. Está morto, não tem como entender, não houve a ação do Espírito Santo, então é o homem natural. A pregação chegou, mas não desceu ao coração. Ele não pode reviver se o Espírito Santo não agir, não regenerar. Está morto, como a gente viu lá no outro slide. As coisas do Espírito de Deus ele não compreende, ele não aceita, porque são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí, se discernem espiritualmente é para aquele que vive. Ele não pode entender porque é natural, está morto. Mas ele só vai compreender se ele receber vida. Se a ação do Espírito Santo for atuante no seu coração e dá a ele vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, está vendo? O Espírito da vida que regenera, o Espírito Santo que dá vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. É o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, que nos faz reviver e ter vida com Deus. Ainda aí, a gente tem aqui esses pontos aqui da obra dele. Então, o Espírito Santo é quem garante ao cristão que estes pertencem a Deus. Então, andar no Espírito Santo é ter essa convicção de que eu pertenço a Deus, não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. O Espírito Santo, ele aplica ao coração do salvo todo o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos conforma ou nos forma à imagem de Jesus para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai. Aí tem essas referências aí que vocês podem anotar. Lembrando, meus irmãos, que nesses estudos que a gente está fazendo sobre o Espírito Santo, eu estou disponibilizando esses slides e outras referências para quem me pede. Eu não estou dando para logando lá no grupo e dando para quem quiser, não pegar não. Me pergunta, vai
privado. Ô pastor, eu quero esse slide, eu quero essas referências, estou gostando de estudar sobre isso, para eu ver o interesse de vocês. Não vou sair dando e pérolas e largando por lá. Eu vou dar a quem quer, quem realmente está dedicado. Então você tem aí, o Espírito Santo trabalha nesses aspectos aí na vida de quem quer andar com ele e quem quer andar com Deus. Então, andar no Espírito Santo, ó, você vê como é suave, como é leve. No ambiente pentecostal, andar no Espírito Santo é um fardo, irmãos. Por que um fardo? Porque para você ter a experiência, como eles dizem, no Espírito Santo, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa fazer longos dias de jejuns. Você tem que ir para monte, para ficar orando de madrugada no monte. E você precisa fazer todo esse movimento para que você consagre a sua vida. E ao consagrar a sua vida, você vai dando sinal para Deus de que você é merecedor do poder do Espírito Santo, que vai ser evidenciado no falar em línguas, em profetizar e outras coisas assim. E vocês veem que viver no Espírito Santo não tem nada dessa exigência macabra, muitas vezes. Você não precisa pagar penitência para ter isso. Você já tem o Espírito Santo em você. Você precisa conhecer, se desenvolver nele. Conhecê-lo mais, ter mais recursos, mais compreensão. E você vai vendo aí como é leve a vida no Espírito Santo. Não é um fardo, não é um jugo no pescoço. Não é uma questão que vai dividir quem é mais santo, quem é menos santo. No sentido de que você fala em línguas, então você tem poder, um crente poderoso. Não, a gente não fala em línguas aqui na nossa igreja e nós somos poderosos porque o Espírito Santo habita em nós. O nosso poder não habita, não está em nós mesmos, está em quem habita em nós. E assim, irmãos, eu estou falando isso para vocês porque vocês já sabem a minha historinha, né? Minha historinha, a minha vida aqui para vocês é um livro aberto, né? Eu não tenho nada escondido aqui para vocês. Minha vida é um livro aberto, eu quero que seja sempre aberto, folheado por vocês. Eu vivi isso aqui intensamente, irmãos. Eu orava em línguas, eu profetizava, eu fazia tanta arte que vocês nem imaginam. Eu era arteiro. Né, irmã Ida? Eu também, pastor. Mas aí o evangelho, quando chegou no meu coração, me fez compreender que eu estava precipitado. Então eu entendia que todo aquele movimento que eu estou falando aqui para vocês, eu estou agora fazendo o contraponto, era a coisa que eu vivi, irmãos. Eu sei o que é isso. E assim, o fazia numa piedade que eu achava que estava fazendo certo. Então, quando a gente não tem a informação, quando a gente não tem o conhecimento, meus amados, a gente só tem uma visão, só tem um ponto para seguir, e a gente não tem o contraponto, a gente não tem o esclarecimento, a gente acaba seguindo aquilo ali como se fosse a verdade. Para vocês terem noção, irmãos, agora que isso já diminuiu muito, mas para vocês terem noção, na ambiência dessas comunidades, dessas igrejas, não se fala de regeneração. Essa expressão regeneração, para muitos, não sabe nem o que é. Não se fala em justificação, não se ensina o que é adoção, não se ensina o que é uma teologia sistemática. E eu vivi, irmãos, 18 anos da minha vida longe de tudo isso. Longe de tudo isso. Então, por isso que a gente traz essas coisas para a igreja, e infelizmente, às vezes, em igrejas históricas, estas coisas também são furtadas da mesa dos irmãos. Então, é importante a gente ter contato com isso, porque a igreja vai crescendo, pessoas vão chegando, como eu cheguei à igreja, e precisa ter contato com informações bíblicas verdadeiras, cristocêntricas, extraídas da palavra para ir limpando. É essas coisas que vão nos limpando. É a verdade bíblica que vai nos purificando, nos lavando. Então é importantíssimo isso aqui que a gente está fazendo. Né? Comunicando para que você tenha percepção. Como eu falei na semana passada, muitas vezes a gente, crente bíblico, fundamentalista, na igreja histórica, não fala do Espírito Santo porque quer se desassociar completamente dos pentecostais, dos nossos irmãos pentecostais. E não é assim. Nós devemos pregar sobre o Espírito Santo,
falar do Espírito Santo, compreender o Espírito Santo, porque ele é Deus, é nosso Deus. E porque ele habita em nós, ele está conosco. Ele é Deus na igreja. Então, a gente não pode deixar de proclamá-lo, de cantá-lo, de orá-lo, de louvá-lo. Ele é Deus também. Viu, irmãos? Então, vamos lá. Ainda tem mais texto aqui dentro desse contexto, né? Que ele operando nos nossos corações. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isso aqui é uma buzina pra gente, né? É aquele... que a gente anda mais na carne do que no Espírito. Para andar no Espírito Santo tem que compreendê-lo. A gente pensa que é só uma força, uma ação. Não sabe que é Deus habitando em nós, nos policiando. Então, o Espírito Santo, não andar na carne, mais no Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha que tristeza. Não é dele, mas ninguém aqui, ou pelo menos os cristãos que estão aqui, não se enquadram nisso aqui, tá bom? Então você é de Deus porque você crê em Jesus Cristo e o Espírito Santo habita em você. Então você tem o Espírito Santo. Ou você duvida disso? E aí no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 22. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, que é o Espírito Santo em nosso coração. Então as promessas, as bênçãos, as virtudes, as benesses de Deus, tudo estão também atribuídas ao Espírito Santo, que nos dá essas capacidades de vivê-la. Outra coisa agora, né? É ele que nos ajuda em nossas fraquezas e nos une no amor de Cristo. Na quarta-feira, nós estamos trabalhando sobre o amor de Cristo. Ícaro pregou aqui na minha ausência e continuou o mesmo tema. Então, a ação do Espírito Santo também, ela trabalha no sentido de trazer amor e nos unir a Cristo e nos unir como irmãos. Então, trabalha no auxílio da oração. Trabalha no auxílio da oração porque no sentido que nós não sabemos orar. Não tem um texto bíblico que diz isso em Romanos. Que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas porque a gente não sabe orar como convém. Romanos 8. Então, no convívio, ele também atua aqui no convívio na questão da oração, nos auxiliando a orar, nos auxiliando no convívio agradável na comunidade da igreja local. Então, a vida em paz uns com os outros é obra do Espírito Santo, que está em amor em Cristo, repartindo os dons entre os membros, com a finalidade, no corpo de Cristo, com a finalidade que este corpo aqui local, ele amadureça, ele desenvolva. Dê um bom testemunho, é a edificação. Então, os talentos que você tem, desenvolve o corpo local e amadurece o corpo local. Faz o corpo local crescer. Então, o pastor tem a sua função de ensinar a palavra de Deus. Ele está sendo governado pelo Espírito Santo para isso. E nessa hora aqui da formativa, o que está acontecendo? Vocês estão sendo edificados. Vocês estão amadurecendo. E também os talentos e os dons que vocês desenvolvem entre si fazem com que isso também mutuamente aconteça. Então não é um trabalho em si somente do pastor. É um trabalho que todos estão envolvidos. E quem é que nos liga, quem opera isso em nós, é o Espírito Santo de Deus. Então todo mundo aqui está chamado para isso, viu? Porque todos nós temos o Espírito de Deus. Então, ele gera saúde espiritual no seio da igreja local. Tem saúde na igreja? Tem atuação do Espírito Santo. Tem doença na igreja? O Espírito Santo está sufocado. Como é que sufoca o Espírito Santo? Pecado da igreja. Pecado que não é tratado na igreja, problema na igreja que é relevado, irmão em pecado que não é disciplinado. Essas coisas tudo são ações que sufocam o Espírito Santo no meio da igreja. E uma igreja sufocada pelo Espírito Santo é o quê? Ela começa a definhar, ela não cresce, ela não desenvolve, departamentos fecham, o pastor vai embora, a igreja no final fecha. Acontece isso.
Ele tem isso aí que a gente já sabe, já está falando sempre aí, que ele nos une no amor de Cristo. Eis aí as referências de Romanos aqui, que fala da oração, e aqui da questão da atuação do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo, no meio dos membros, cujo Cristo é o cabeça. Então, ele nos ajuda ainda a conviver aí em João, capítulo 16, que é aquele texto que a gente leu logo no início, né? Quando ele vem, ele faz isso, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está operando na igreja, sempre fazendo essa manutenção no meio da igreja. E no Tessalonicenses aqui: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por nós, por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito Santo. E, na verdade, o Espírito Santo está aqui presente na ação de convencer o homem mesmo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, eu separei aqui para a gente... Deixa eu ficar aqui, né, na pontinha para ver melhor. O Espírito Santo Está dando para ver aí, irmãos, esse aqui? O Espírito Santo é essência na vida do cristão. Então, essencialmente, ser um cristão é alguém que tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Ele iniciou você na fé. Então, veio a fé, meio que o resumo de tudo que eu falei. Veio a fé. Quem foi que te trouxe a fé? Ele. São os efeitos. Nos mostra que nós somos filhos de Deus. Confirma e a desenvolve a fé. Ele confirma a fé e a desenvolve. Outra coisa que ele faz: promove a unidade, o convívio na comunidade cristã. Então, é o nosso alvo, né, irmãos? E nosso sonho. Todo mundo se amando, todo mundo se valorizando, uma igreja que ama, né? E dar um parêntese aqui para vocês. No dia do culto, no dia do culto de posse, o pastor Jusilei falou algumas palavras que não foram muito bem chegadas no nosso meio, né? Isso trouxe algumas... a gente ficou um pouquinho chateado. E graças a Deus a gente pôde conversar agora no retiro. Os nossos diáconos estavam lá, eles, Lucenildo e Clerisval, conversou com ele se retratou, pediu perdão à igreja. Não era isso que ele queria falar, que ele foi mal entendido, que ele não comunicou-se bem. Enfim, depois ele veio e pediu perdão a mim. Eu disse: vou levar o perdão, vou levar o pedido de perdão para a igreja. E perdoem ele, irmãos. A gente tem que suportar mesmo. E a gente não acerta em tudo, né? Às vezes a gente faz essas coisas, né? Mas o mais nobre é isso, é pedir perdão. E é essa parte aqui, é nos unir. E quem levou ele a se arrepender foi quem habita dentro dele, o Espírito Santo. Ele não deixou de ser pastor e de ser respeitado por mim, porque ele falhou, né? Eu posso falhar lá na igreja dele, eu falhar aqui. E quando eu falhar, eu tenho que fazer o que ele fez, pedir perdão, né? E assim, os nossos diáconos foram corajosos. Chamou ele, sentou com ele, conversou. Dedé também já tinha falado com ele já. Então, e foi uma conversa saudável, e foi uma conversa onde o Espírito Santo dirigiu. Então, esse assunto morreu. Não deve morrer. No nosso meio não deve mais existir nenhum burburinho que ele falou, que ele disse: acabou. Porque ele se arrependeu e confessou, pediu perdão, e eu estou trazendo para a igreja. Então, a partir de então, qual é a maturidade que a igreja deve viver? Perdoei, esse não existe mais. Não preciso mais ficar falando a respeito disso. E se ele vier aqui, o que a gente vai fazer? Vai abraçar, vai beijar, vai receber bem e vai se comportar como nós devemos nos portar, porque somos irmãos em Cristo unidos. E essa igreja aqui, ela é conhecida, eu já declaro, já profetizo. A igreja que ama. A igreja que ama. Né? Deus ainda nos batiza com esse sentimento aqui. Viu, irmãos? Então, aí a gente precisa fazer isso, meus amados. Quando a gente perdoa alguém, perdoa para valer,
Quando a gente libera, alguém libera para valer. E não tem negócio de ficar trazendo de volta a conversa de fulano, beltrano, ciclano. Perdoou, perdoou, irmão. Passou, não existe mais esse negócio de ficar voltando e remoendo as coisas. Tá bom? Isso no meio da gente é fofoca. Né? Então a gente tem que seguir o que é santo, o que é honesto, o que é justo e verdadeiro. Ele opera a santificação, é o Espírito Santo que nos santifica. E ele também vive dentro do crente e, por fim, gera o fruto, garante, o futuro, além de tantos outros benefícios. Eu falei pouquíssimas coisas, tantas coisas que o Espírito Santo opera em nós. Olha que coisa linda. A gente aqui, né? Essa foto que está lá no Facebook, a gente não tinha nem as pedrinhas aqui, ó, tá vendo? Então aí, nossas criancinhas. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar e vamos para a segunda parte do nosso culto. Vamos ficar de pé. Senhor, pelo teu poder, o poder do Espírito Santo, nós estamos aqui. Pedindo ao Senhor que traga estas palavras ao nosso coração. Reconhecendo, Senhor, as nossas limitações, nossas fraquezas. Mas também, Senhor, conscientes de que o Espírito Santo é Deus habitando em nós e nos movendo para termos bom relacionamento, conhecer a Cristo e desenvolver uma vida de fé madura, livre de qualquer jugo, opressão espiritual. Ter uma vida leve, Senhor. Uma vida onde o Paráclitos, que é o nosso consolador, o advogado que nos defende, está agindo no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, pastoreie esta igreja e conduza, Senhor, cada coração. Faz, ó Senhor, o que eu não posso fazer porque sou homem limitado, mas tu és Deus ilimitado, consubstancial ao Pai e ao Filho, e habita no meio do teu rebanho e os guia a toda a verdade. Eles te conhecem porque o Senhor habita neles e habita em mim também. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo pedido de perdão do nosso amado pastor Jusilei ao seio da nossa igreja. E nós o perdoamos também, Senhor. E pedimos ao Senhor que nos dê oportunidade de ter vivência e convivência com Ele, para demonstrar o nosso amor, o nosso perdão também, Senhor, por Ele. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.